Hoje temos o Encontro dos Descobrimentos Online com uma convidada muito especial. Ela, que nos brindou com a sua presença no 50º Encontro dos Descobrimentos, que teve lugar em Lisboa, no âmbito da comemoração do ano Portugal no Brasil, Brasil em Portugal, participou do 3º CID, Congresso Internacional de Direito, e é membro fundador da CJLP, Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais, área de concentração Direito Processual Penal, pela PUC de São Paulo, e possui o doutorado em Direito das Relações Sociais, área de concentração Direito Penal, por essa mesma faculdade. Fez especialização em Investigação e Provas do Processo Penal e Justiça Constitucional e Direitos Humanos pela Universidade de Castilha e La Mancha, em Espanha. É procuradora de Justiça, integrando o Ministério Público de São Paulo desde 1985. Integrou o Conselho Superior do Ministério Público no biênio de 2008 e 2009, foi diretora da Escola Superior do Ministério Público em 2010, é professora de Direito Processual Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em graduação e especialização. Foi chefe do Departamento de Direito Penal e Direito Processual Penal da PUC de São Paulo. Professora nos cursos de especialização da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e da Escola Paulista de Magistratura. Integra a Cátedra Sérgio Vieira de Mello para Refugiados, ACNUR, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Penal, Direito Penal e Direitos Humanos. A atual secretária da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, cargo que ocupa desde 1º de janeiro de 2011, doutora Heloísa Arruda. Aproveito para agradecer imenso o fato de ter aceito nosso convite para essa entrevista, doutora Heloísa. Eu é que agradeço a oportunidade de participar dessa iniciativa maravilhosa, que é o Encontro dos Descobrimentos Online, que liga aí a comunidade de juristas da língua portuguesa, as pessoas de língua portuguesa de todo o mundo. Então, é uma alegria poder estar com vocês. Nós é que agradecemos imensa atenção. A vossa trajetória profissional está bastante ligada aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. Nos dias de hoje, como vê essa questão? Os países estão realmente preocupados em resolver esses problemas que nos fazem regredir a tempos muito primitivos? Eu acho que nem sempre os países estão preocupados, mas eles estão sendo forçados pelo que nós chamamos de comunidade internacional a enfrentar os seus problemas em relação aos direitos humanos. Nós ainda assistimos a graves violações aos direitos humanos no mundo, de um modo geral, mas também assistimos um movimento internacional de repúdio a estas violações. Nós temos entidades internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas e outras entidades da sociedade civil, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, entre outras, que também monitoram essas violações a direitos humanos. E eu digo que trazer ao debate estas violações também é uma forma de denunciá-las e passar a enfrentá-las. E também hoje nós temos de considerar que uma grave violação a direitos humanos pode colocar um país numa situação de constrangimento perante a comunidade internacional, gerando prejuízos internos e fazendo com que um movimento surja dentro do país para procurar enfrentar os seus problemas. Então, o que eu considero é que este movimento de monitoramento dos direitos humanos é muitíssimo importante, porque é ele que faz com que os países fiquem atentos a estas violações e procurem melhorar. Entendi. Na questão do combate ao trabalho escravo, em que tem tido uma excelente atuação, tem encontrado por parte das empresas apoio para reduzir essa situação difícil com a qual nos deparamos atualmente? E, além do trabalho escravo, o trabalho forçado de crianças que muitas vezes deixam de estudar para fazerem um trabalho pesado, que descende muito pouco financeiramente, mas que acaba por ser fundamental para a sua subsistência. Em relação ao trabalho escravo, eu acho que vale a mesma observação. As empresas, na medida em que são denunciadas pelas práticas abusivas, também procuram fazer as suas adequações até para permanecerem funcionando.
Aqui no estado de São Paulo, só para dar um exemplo do que nós estamos fazendo no nosso estado, hoje nós temos uma lei que foi promulgada pelo nosso governador, Geraldo Alckmin, que faz com que as empresas encontradas na situação de utilização de trabalho escravo percam a licença para funcionar durante 5 a 10 anos, o que é algo muito importante, muito traumático. Então, algumas empresas estão procurando dar uma amostra positiva de que não utilizam o trabalho escravo e até instituindo selos no sentido de que aquela mercadoria, aquele produto é realizado sem a utilização do trabalho escravo. O trabalho escravo é um drama não só do Brasil, mas de muitos países do mundo. Eu acho que o drama da utilização do trabalho de crianças em funções, por vezes, extremamente degradantes, muito pesadas para essas crianças, foi denunciado recentemente de uma forma bastante intensa com o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, aquele indiano Kailash Satyarthi, que ganhou o Prêmio Nobel, denunciou que só no seu país ele e a sua equipe, a sua ONG, a sua organização não governamental já resgataram mais de 80 mil crianças nessa situação, identificaram, 80 mil crianças nessa situação e estão procurando resgatá-las. Este homem que hoje ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o último Prêmio Nobel da Paz, ele faz um alerta muito importante, porque utilizar uma criança no trabalho escravo significa perpetuar a situação de miséria de um país, porque a criança na situação de trabalho escravo certamente não terá acesso à educação, ela terá uma infância comprometida, o que pode comprometer o seu desenvolvimento intelectual e físico. Então, nós estamos condenando uma geração inteira à situação de privação e do subdesenvolvimento. Então, eu digo que se o foco há de ser enfrentado com maior intensidade, precisa ser efetivamente o foco do trabalho escravo infantil, da mão de obra infantil. Criança tem de ter direito à escola, tem de ter direito à alimentação saudável, tem de ter direito a brincar, porque a brincadeira também é um fator importante do desenvolvimento intelectual da criança. Criança precisa ter esse tipo de cuidado. Então, a utilização da mão de obra escrava é algo que precisa ser repudiado, quanto mais em relação ao trabalho infantil. As empresas, por vezes, são forçadas a enfrentar essa situação quando denunciadas, e eu acho que o que importa é que os países criem mecanismos de certificação de que os seus produtos não utilizam a mão de obra escrava. É a utilização de uma mobilização internacional, porque o produto que é realizado, por exemplo, na Índia, com mão de obra escrava infantil, chega no Brasil, então a mobilização internacional é muito importante. Não adianta coibir a prática interna do trabalho escravo se depois o produto sai do país e é vendido em outra nação e as pessoas fecham os olhos, fazem de conta que não estão vendo que aquele produto conta com o trabalho escravo de alguém. Então, a manifestação de repúdio a esta prática também deve ser observada quando da aquisição dos produtos. Nós não devemos adquirir o produto. E os países precisam criar mecanismos de certificação de produtos de boa proveniência. Sem dúvida, e a não aquisição desses produtos é o que vai fazer realmente essas empresas trabalharem. É isso que desestimula. Exatamente. A doutora tem dado muito apoio ao Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Poderia falar um pouco a respeito dessa atuação? A situação dos refugiados no mundo é extremamente preocupante. O número de refugiados, de deslocados internos e de apátridas só aumenta. Hoje nós já falamos em 50 milhões de pessoas que estão nestas situações, não é? Isso é uma preocupação muito grande. No caso do Brasil, o aumento nos últimos anos tem sido muito grande,
de recepção de refugiados. Só para falar dos números de 2013 para 2014, saltou para quase 100% o aumento de pedidos de refúgio no Brasil. Então, nós tivemos um acréscimo de mais de 100% de pedidos. O Brasil, então, tem recepcionado pessoas que buscam aqui o acolhimento, porque se encontram na situação ou de refugiados, ou de deslocados internos, ou de apátridas. Não é? Este é um fenômeno internacional. Aqui no Brasil, nós estamos procurando dar resposta a isso, em primeiro lugar, analisando com muita cautela cada uma das situações, mas sempre com o olhar de receber essas pessoas. Então, o Brasil não se coloca entre aqueles países que não querem receber imigrantes. Ao contrário, nós queremos recebê-los e de uma forma adequada. Nem sempre nós fazemos isso, porque o afluxo tem sido muito grande. Nós recebemos nos últimos anos, desde 2010, no caso do Haiti, quando houve uma situação de terremoto, nós recebemos muitos haitianos e, por vezes, nós precisamos adequar as nossas políticas públicas para dar atendimento a essas populações. Mas o olhar do Brasil, para falar do Brasil, tem sido um olhar de acolhimento. Nós acabamos de realizar, terminou ontem, o Cartagena mais 30. Aconteceu um encontro em Brasília que tratou de revisar e imprimir novas metas para a Declaração de Cartagena, que foi realizada há 30 anos atrás. Então, o fechamento aconteceu em Brasília, num grande evento que foi realizado pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional de Justiça e reuniu as conclusões de pessoas que também fizeram reuniões regionais para ver quais são os principais problemas dos refugiados, dos deslocados internos e dos apátridas dentro dos países da Latinoamérica. Temos assistido a verdadeiras barbáries contra as mulheres, inclusive adolescentes sendo enforcadas em plena rua, como recentemente na Índia e também no Irã, onde o próprio judiciário daquele país determinou e cumpriu a sentença de enforcamento de uma jovem de 26 anos, porque matou seu estuprador. Note-se que jamais na história tivemos tantas mulheres em cargos de decisão. Angela Merkel, chanceler alemã, Janet Yellen, chefe da Reserva Federal dos Estados Unidos, Melinda Gates, mulher do Bill Gates, Dilma Rousseff, presidente reeleita do Brasil, Christine Lagarde, diretora-presidente do FMI, Hillary Clinton, ex-secretária dos Estados Unidos, Mary Barra, presidente mundial da General Motors, Michelle Obama, primeira-dama dos Estados Unidos da América, Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook, Virginia Romet, presidente mundial da IBM, Paula Teixeira da Cruz, ministra da Justiça em Portugal, Angelina Jolie, embaixadora da Boa Vontade para o Acnur, a própria doutora Luísa Arruda, isso mencionando apenas algumas. Essa força das mulheres não poderia ser utilizada nesse combate contra essas barbáries? Sem dúvida, esta força das mulheres que já conseguiram ocupar o espaço que lhes é devido, precisa ser uma força motivadora para as que ainda não chegaram lá. Não é? Nós percebemos que em alguns pontos do mundo as mulheres ainda estão numa situação de submissão e por vezes de escravização e por vezes submetidas a situações de constrangimento, de abuso e de violência. Se nós falamos de todas essas mulheres, nós não podemos deixar de mencionar os paradoxos, porque se em São Paulo, por exemplo, nós temos uma mulher secretária da Justiça, aqui também nós temos mulheres que são vítimas da violência doméstica, são vítimas do trabalho escravo e que, portanto, precisam retomar o seu lugar, precisam se empoderar, eu uso essa palavra empoderamento, para que elas possam reconhecer o seu lugar na sociedade. Eu acho que essa grande força feminina é uma força mobilizadora. Eu acho que ela é exemplar. Ela serve para dizer para as outras mulheres que elas também podem, não é?
Eu vejo que também, me referindo ao Prêmio Nobel da Paz, a figurinha tão singela, mas tão forte ao mesmo tempo, da Malala, que por ter denunciado, por ter reivindicado a possibilidade das mulheres, das mocinhas no seu país estudarem, simplesmente frequentarem a escola, foi vítima de um atentado que quase lhe custou a vida. Mas ela fez disso a força mobilizadora para prosseguir na sua luta. E hoje ela é um exemplo. Ela é um exemplo para as meninas do Paquistão, da Índia, de toda a região, mas é um exemplo para as meninas do mundo, não é? A mulher precisa, portanto, colhendo o exemplo dessas outras, ela precisa saber que ela tem o seu lugar nesta sociedade, ou na sociedade de um modo geral, e que é a força da união dessas mulheres, que é a força da denúncia contra os abusos que pode mudar essa situação. O que as mulheres não podem? O que elas não podem é silenciar. O que elas não podem é concordar com as situações de violência e de abuso. Nós sabemos que nem sempre isso é fácil. Em alguns países, a mulher ainda é considerada um ser humano de segunda categoria, não é? E eu vou dizer que a posição da mulher no mundo só ganhou um espaço mais adequado nos últimos 50 anos. Nós ainda temos um caminho muito grande a superar. Nós ainda temos países na África em que a mulher sofre mutilação genital. E isso é justificado por meio do que nós chamamos de relativismo cultural em relação aos direitos humanos. Eu acho que essas questões precisam ser debatidas. Essas questões precisam ser debatidas não só por mulheres, mas por homens também, porque os direitos humanos são direitos de todos nós, são aqueles que reconhecem a dignidade de todos os seres humanos em condição de igualdade. Então, eu acho que se a figura dessas mulheres, Gabriela, que você mencionou, são figuras exemplares, eu acho que a elas deve se aliar a figura dos homens, que também são defensores dos direitos humanos. A luta pelos direitos humanos não é uma luta feminina ou masculina, é uma luta de todos nós. Sem dúvida, doutora, e temos que lutar nesse sentido. Agora, retornando ao assunto da Patridia. O atual chefe do Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Dr. Antônio Manuel de Oliveira Guterres, definiu a Patridia como uma questão de direitos humanos esquecida e absolutamente inaceitável, tratando-se de uma anomalia do século XXI, pois, segundo dados oficiais, temos mais de 10 milhões de pessoas nessa situação, que é uma quantidade chocante, que vão da discriminação, às guerras, às dissoluções de Estado. Como o Brasil poderia colaborar nessa questão? Bom, a situação da Patridia, sem dúvida, é muito preocupante, porque nós temos de falar de pessoas que, do dia para a noite, não têm mais um Estado ao qual pertençam e, portanto, não têm documentos, não é? A sua situação a sua documentação de nascimento e, eventualmente, até de morte é desconsiderada, o que gera uma absoluta falta de direitos. Não ser pertencente a uma pátria faz com que a pessoa também se coloque como não tendo direitos. E isso é muitíssimo preocupante. Mas o que nós temos que pensar em relação aos apátridas é que qualquer ser humano é detentor de direitos no plano internacional. Pelo simples fato de ser humano, a pessoa já se torna detentora de direitos no plano internacional. E faz com que este manto protetivo do direito internacional também inclua os apátridas. Então, eu imagino que o Brasil pode contribuir de que forma? Fazendo a recepção dos que nos procuram nesta situação, eventualmente criando mecanismos que nem sempre são os mecanismos convencionais. Por exemplo, refugiado, não é? Quando se analisa a situação de refúgio, normalmente se verifica o país de onde ele vem, qual é a sua nacionalidade. Como o apátrida é uma pessoa que não tem nacionalidade, nada impede que esta pessoa seja recepcionada numa condição especial.
Aqui no Brasil, nós tivemos um exemplo, que foi o exemplo dos haitianos, onde estão sendo dados vistos humanitários para esses haitianos, porque eles não são propriamente refugiados. Então, eu acho que esta solução, que foi uma solução caseira que nós demos, poderia também ser estendida aos apátridas, porque na ordem dos mais vulneráveis, eu vejo efetivamente os apátridas, não é? Os refugiados, sim, também, os que têm problemas com outros deslocamentos humanos, também, mas os apátridas são os que se encontram na maior situação de vulnerabilidade. Isto demanda da comunidade internacional um olhar especial sobre eles, a solução criativa que se possa dar para que eles sejam recepcionados nos estados e que recebam benefícios sociais, benefícios econômicos, para que eles sofram a inclusão ou para que eles sejam incluídos dentro dos países onde eles buscarem abrigo e apoio. Para finalizar, doutora Heloísa, eu vou pedir que conte algum fato interessante nessa sua importante caminhada profissional e de vida. Eu considero que foi muito interessante, muito importante a experiência que eu vivi como promotora perante o Tribunal Penal Internacional do Timor-Leste. Eu estive na missão das Nações Unidas, a primeira missão, a UNTAET, trabalhando ao lado do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que foi o administrador transitório desta missão. E eu digo que, para uma brasileira, eu era a única mulher integrante da equipe de promotores brasileiros naquele momento, de promotores naquele momento, não é? Eu era a única brasileira e mulher integrando a equipe de promotores que vinham de todas as partes do mundo naquele momento. Então, eu digo que ter visto nascer uma nova nação foi uma experiência maravilhosa e que pode ser assistida por poucos. Nós estávamos no ano de 2001, a primeira missão chegou em Timor e, na verdade, chegou num território onde não havia um Estado estabelecido. Foi criada uma administração transitória da Organização das Nações Unidas, da ONU, não é? Sérgio era o administrador transitório e o papel naquele momento, a missão naquele momento era eleger a primeira Assembleia Nacional Constituinte do país, escrever a primeira Constituição, eleger o primeiro presidente, depois definir o primeiro-ministro e devolver o Timor aos timorenses, Timor-Leste aos timorenses. E eu estava lá e assisti tudo isso, não é? Convivendo com colegas de todo o mundo, muitos das comunidades de países de língua portuguesa, Portugal, Angola, Moçambique e de outros países, todos irmanados nesta tarefa de tentar estabelecer um Estado, fazer com que aquele território pudesse andar com as próprias pernas. Então, eu diria, esta foi uma experiência magnífica. E, sem dúvida, estar aqui à frente da Secretaria da Justiça, lidando com as questões de direitos humanos, enfrentando as questões relativas ao racismo, à homofobia, ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, entre muitas outras, é uma experiência grandiosa, não é? É um grande privilégio, eu digo, poder participar dessas ações. Privilégio não no sentido de ter um cargo de poder, mas privilégio no âmbito do meu crescimento humano, pessoal, e na possibilidade que me foi dada de contribuir para, de alguma forma, melhorar o mundo em que nós vivemos. Eu acho que isto é algo que nós temos que abraçar com muita intensidade e procurar fazer o melhor. Sem dúvida, é uma luta muito nobre e nós todos temos que agradecer imenso pessoas como a doutora Heloísa que trabalham nesse sentido, né? O mundo precisa muito disso tudo. Por derradeiro, doutora Heloísa, eu peço que deixe uma mensagem a todos que nos ouvem e que apoiam a filosofia do Encontro dos Descobrimentos, baseada na história do Miguel. A mensagem é que para que momentos como este que nós estamos vivendo, Gabriela, possam se perpetuar. Porque eu acho que o que estamos fazendo aqui agora é uma forma de concretizar
a lenda do milho bom, não é? A história do milho bom. Porque na medida em que nós falamos das nossas experiências, compartilhamos essas experiências com as pessoas do mundo inteiro, não é? Eu acho que nós estamos disseminando esta mensagem do milho bom. É claro que se nós podemos contribuir, e também este encontro dos descobrimentos online tem esta função, não é? De fazer com que as pessoas estejam interligadas, e se nós podemos contribuir de algum modo, isto é algo muitíssimo proveitoso. Então, a mensagem é de que nós juntemos os nossos laços, compartilhemos as nossas experiências, as boas e eventualmente as ruins. Em relação às ruins, que nós possamos melhorar. Em relação às boas, que nós possamos disseminar. Então, eu acho que este momento, Encontro dos Descobrimentos Online, é uma forma de perpetuar a história, a lenda do milho bom. Muito obrigada, doutora Heloísa. Bem, eu que agradeço. Encerramos então essa nossa entrevista, foi um prazer falar consigo. Agradeço imenso toda a atenção e disponibilidade e desejo a continuação de um ótimo trabalho, doutora. Eu é que agradeço e acompanho aí o programa, vou continuar acompanhando. Agradeço à família Faria de Oliveira por esta oportunidade, parabenizo pelo trabalho, muito obrigada.